Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e hoje a gente vai falar de um assunto que me empolga bastante, que eu acho bem legal, que é tecnologia. Vamos falar sobre a Central de Controle Operacional, que é uma estrutura que tem aqui na cidade de Blumenau, que torna a cidade mais eficiente, mais sustentável e faz ela fluir de forma melhor, né? Então, essa tecnologia ajuda a gente no nosso dia a dia e a gente justamente vai falar sobre ela aqui. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Fernandes, e também o diretor da CCO, o Cícero Andreada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, João? Tudo certo? Muito bom estar aqui novamente, Andreasa. E falando, como tu mesmo comentasse, de tecnologia. Né? Tecnologia hoje comanda as nossas vidas e na gestão municipal não seria diferente. Ainda mais quando nós estamos falando aí de trânsito e transportes, que acabamos envolvendo muita gente todos os dias, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Andreasa, também obrigado pela presença. Eu que agradeço ao secretário a oportunidade de poder esclarecer alguns assuntos, de poder dividir o que é os procedimentos, o que acontece, como a CCO pode contribuir aí para o trânsito, né, para a cidade como um todo. Legal, então vamos começar explicando, né, para as pessoas o que é a CCO, né? Central de Controle Operacional, como é que ela funciona, como é que ela atua no dia a dia aqui na cidade de Blumenau. Vou fazer então passar algumas informações preliminares, Andreasa, e posteriormente vamos trocando aí algumas informações mais técnicas, mais detalhadas, porque de fato o Andreasa conduzindo todo esse processo com toda a equipe, é uma estrutura importantíssima de gestão, né? Então a gente parte do princípio de gestão. O que a CCO faz? O que a Central de Controle Operacional faz? Faz a gestão da cidade na questão trânsito, na questão transporte. E dentro disso, muitas situações estão envolvidas. Então nós temos Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Gestão Governamental responsável por toda a tecnologia. Ali está estruturado também a Defesa Civil. Naturalmente que a Defesa Civil não atua diariamente, mas a estrutura está montada, a Defesa Civil tem a sua estruturação diária e a CCO está à disposição para os momentos de crise, com todas as informações, dados, enfim, que são gerados dia a dia na cidade. Então, planejamento, monitoramento, fiscalização e gestão de crises, eu acho que a gente pode dizer que são as 4 frentes principais de trabalho da CCO. Planejamento para hoje e planejamento para o futuro. CCO é uma estrutura que foi desenvolvida e ficou pronta há mais ou menos 2 anos, né? E é um exemplo para o Brasil. Poucos municípios no país têm a estrutura, a expertise, a capacidade, o conhecimento que nós temos em Blumenau. Então temos que valorizar muito isso e usar essa estrutura para o planejamento. Secretaria de Planejamento, SMTT, pessoas envolvidas, engenharia de tráfego, estudos, projetos, para que a gente melhore sempre a nossa estrutura de cidade. Precisa funcionar hoje, mas precisa estar pronta para o futuro. A gente sabe que a cidade continua crescendo e crescendo muito, então para daqui 10, 20, 30, 50 anos, né? E isso nos dá condição hoje de pensar fora da caixa. A nossa visão antes que era míope, era pontual, era sem a tecnologia, era sem a visão geral da cidade, hoje ela é muito mais ampla, com toda a estrutura de câmeras, sistemas e tudo que a CCO nos oferece, que o Andreasa vai nos contar posteriormente um pouquinho mais. Monitoramento para fazer funcionar no dia a dia, para organizar, para fazer as pessoas trabalharem, atuarem, se movimentarem dentro das condições que a legislação nos determina. Monitoramento para conseguir identificar um possível acidente, uma situação de obra que está interferindo no trânsito, uma mudança de atuação da GMT em determinado ponto. Então a CCO nos dá essa condição hoje, né, de enxergar mais longe e tomar as decisões rapidamente, né? Fiscalização é uma estrutura também onde não é o seu foco fiscalização, mas é utilizada para fiscalização também. Fiscalizamos o dia a dia
da cidade, com todos os outros sistemas envolvidos através da CCO. Por exemplo, temos um software chamado OCR. OCR é um software que faz a leitura de placas. Ali, tu identificas os veículos que estão com suas documentações vencidas, mas muito mais que isso também. Muitas vezes veículos com informação de furto estão circulando pela cidade. Isso gera uma cadeia de informações que se consegue identificar essas situações. E hoje o município tem as suas parcerias, né, com Polícia Militar, Polícia Civil, que também tem acesso a esses dados e podem melhorar ainda mais a sua estrutura de atuação. Polícia Civil também tem sua estrutura de tecnologia, câmeras e tudo mais. E o que Blumenau faz hoje? Compartilha, né? Não são estruturas isoladas, são estruturas que estão compartilhadas. Então o município usa a estrutura da Polícia Militar, da Defesa Civil e vice-versa. E as polícias usam a nossa estrutura, o que amplia muito mais a condição de cada um melhorar a sua atividade. Então, fiscalização não é o foco, mas é muito utilizado para fiscalização também, porque nós precisamos sempre entender que o nosso dia a dia funciona melhor se todo mundo fizer a sua parte. Não adianta só esperar dos outros e não fazer a nossa. Então, essa é a amplitude da CCO para funcionar o hoje e para funcionar o futuro. E aí dentro estão muitas outras coisas que o Andreasa vai nos contar ao longo do programa também, como toda a centralização da estrutura semafórica da cidade está sendo coordenada pelo Andreasa. Dali nós fazemos todos os planejamentos, as programações, para que a gente tenha a estrutura semafórica funcionando, sincronizada, dependendo do tal horário do dia, funciona de uma forma, no outro horário funciona de outra. Então esse é um trabalho constante, onde todas as ferramentas, todos os hardwares, todos os softwares que envolvem trânsito, transporte, planejamento, enfim, ficam conectados e com as estruturas trabalhando junto. Eu sempre friso, não é uma ou duas pessoas, não é uma secretaria, são diversos setores planejando, monitorando e fazendo acontecer diariamente. Então, de fato, João, é uma estrutura fantástica, né? A tecnologia sendo usada a favor de todos, né? Num grande plano que foi montado para hoje e para o futuro. André, a gente estava conversando aqui um pouco antes de gravar, a Andreasa me explicando um pouco e você falou, né? Não é só uma sala, né? Não, é só não, ela é muito mais ampla. Na verdade, nós não combinamos, né, secretário, mas parece que o discurso é exatamente o mesmo, não poderia ser diferente, né? Então, tecnificando um pouco a situação, a uma CCO nada mais é do que um sistema que monitora, que analisa e decide, que é a questão da gestão, através de plataformas tecnológicas, que é o sistema de vídeo monitoramento, sistema de rastreamento de placas, sistema de comunicação, ou por sistemas tradicionais que são muito utilizados, porque quando você consegue enviar uma foto para o trânsito, ela é excepcional, ou de um buraco, ou do fio sobre a via, ou um semáforo apagado, né? Antigamente, isso são só exemplos, né? Tem também os sistemas de atendimento, de registro e despacho dessas demandas, né? Então, através dessas plataformas tecnológicas, você enxerga, analisa e você cria uma solução e executa. Só que antes, o secretário pontuou perfeitamente. Você não enxergava os eixos, você não enxergava um bairro, você não enxergava um município. Eram pontos isolados, né? E a CCO... Isso. E por uma questão de gestão, a CCO foi tão longe que ela acabou abarcando também toda a parte de atendimento ao público, essa questão de despacho, toda a parte semafórica. Hoje nós administramos 107 cruzamentos semaforizados, 129 controladores, são números expressivos, né? Nós nos colocamos entre os com maior número dessa tecnologia em execução, e nós estamos chegando agora, final de maio, início de junho, com praticamente todos centralizados. O que isso significa? Que o lado do computador da CCO eu consigo ver se ele está funcionando, que ciclo ele está operando, se está ok, se tem energia, não preciso mais mandar alguém lá para ver se tem energia ou não, no caso de um semáforo apagado. O sistema já me diz, é falta de energia.
está com problema no sistema de iluminação, que o nosso sistema tem o decaimento, que é aquelas barrinhas que vão caindo. Que na verdade eles têm um intuito muito interessante, porque aumenta a área de iluminação, você enxerga mais e você dá a exata noção do momento que você tem que ir, né? A utilização do semáforo, e eu discuto muito isso com o secretário, né? De você não marcar ponto na hora da saída é muito importante, porque cada segundo que você perde de verde semafórico é um rastro que você deixa para trás. O pedestre, ele tem isso de uma forma um pouco mais confortável, né? Porque quando fica para ele estar no meio da faixa, ele tem o direito de atravessar a faixa. Nesse caso, está falando do... Achei que está na última barrinha do verde. Eu ainda posso ir? Pode. O amarelo é muito interessante a tua pergunta. O amarelo no Código de Trânsito Brasileiro é reduz a velocidade, não tente passar. Não tente passar. Então, Perfeito. Tipo, na última barrinha verde então, ainda posso ir. Mas então... No amarelo, então eu tenho que... com certeza, a maior influência dos cruzamentos, porque é algo, se você quiser atrapalhar a vida das pessoas com relação ao congestionamento, a filas e demora das pessoas chegarem em algum lugar, é trancar um cruzamento. Então, aquele amarelo, aquela aceleração a mais ali, muito provavelmente causa, quando o trânsito já está nos horários de pico, uma influência negativa no cruzamento. Isso não é bacana, né? E aí tudo vocês estão sempre monitorando. Exato, não, perfeito. Na área de atuação das câmeras, a gente tem isso muito bem claro e combate isso, né? E vem a parte da fiscalização. A questão de cima, tem a questão também de sinalização horizontal, que é as faixas pintadas no chão, para o pessoal identificar melhor, e as placas verticais que dizem, por exemplo, estacionamento, né? São alguns números interessantes que eu trouxe aqui, secretário, também para mostrar em números o que é gerido também pela CCO, não só, mas é uma parte que é fácil quantificar, né? São por ano trocadas ou feitas a manutenção mais de 4.000 placas. Botando em dias úteis, diz o Google que são 252 dias úteis em média por dia, são 16 por dia. Em termos de sinalização horizontal, a faixa média tem 12 centímetros. Blumenau pinta por ano a distância de Blumenau a Florianópolis, retorno Florianópolis-Blumenau, e dá para ir até Rio do Sul, de forma contínua. São 49.000 metros quadrados de pintura, são 408.000 metros lineares de pintura. Isso é algo monstruoso, na verdade, enorme para o Estado, e não só para o Estado, secretário, porque nós temos aqui uma situação ímpar. Eu, digamos assim, posso com orgulho dizer isso, que nós temos um sistema muito adequado, de manutenção muito boa com relação a todo tipo de sinalização, que é primordial para a segurança viária. Então, é muito mais fácil você acompanhar o desgaste de sinalização horizontal numa altura de 11 metros, onde estão as nossas câmeras, do que a altura de 1,80 m, 1,70 m, que é a altura média do brasileiro. Então, veja, a gente tem uma amplitude, a gente tem uma noção mais adequada de manutenção, de troca, de outras possibilidades, olhando tudo de cima. O trânsito fica completamente diferente, né? Aí que eu digo que o telefone 153 ele se torna também fundamental, e ele também é operado pela CCO. Em média, nós atendemos 50 ligações de 1,5 minuto cada uma, e outras 340 interferências de radiocomunicação. Não é só problema, tem muita indicação de resolução ali, né? Olha, a placa aqui alguém tirou, a gente põe num cronograma de manutenção. Ou eu moro numa rua sem saída, eu não consigo fazer o retorno do carro. A gente indica, então, que ligue lá para um 56, que é a ouvidoria, para fazer essa solicitação ao planejamento viário, que é o responsável por planejar as coisas. Então, o engenheiro assina, nós recebemos esse projeto e nós executamos. Então, essa é uma parceria, já indo um pouco para a questão das parcerias, né? A CCO, a SMTT ou a Prefeitura sempre teve muita parceria entre as secretarias, e não seria do contrário. A CCO trouxe mais solidez, mais precisão, essas parcerias. O planejamento, é nítido que essa relação cresceu e foi qualificada.
gestão governamental, por todo o aporte tecnológico e os dados, né? Os dados são armazenados e são, digamos assim, trabalhados ali dentro, né? Compartilhado. Isso, o ponto de compartilhamento é dali. É como se fosse a sala que cede as coisas, né? Para deixar mais claro. Isso. A defesa tem que sentir. Isso. São caixas, né? Então fica bem interessante essa. Com a defesa civil, a relação sempre foi excepcional. Mas é claro que precisa ter a crise. Infelizmente, precisa ter um evento dessa natureza para essa, digamos, em parceria ficar mais clara. Só que com a CCO hoje temos salas de uso múltiplo, que é a sala de crise. Então, quer dizer, nós temos essa capilaridade muito mais intensa, muito mais sólida, muito mais precisa, porque um trabalha do lado do outro. Né? O posicionamento da CCO na prefeitura não é só por causa do espaço que ali havia, mas é para produzir essa facilidade de informação. Até mesmo na conversa de corredor, né, secretário? Às vezes... Exatamente, essa estruturação estratégica com gabinete de prefeito, vice-prefeito, que são os responsáveis pela tomada de decisão final, com defesa civil, com secretaria de comunicação, que faz a relação toda com a imprensa e com as pessoas. Afinal de contas, a informação precisa ser precisa em tempo real. Então, a CCO está próxima de todas essas estruturas para que todas possam, de fato, gerar a melhor tomada de decisão, o melhor resultado e a melhor informação às pessoas. A gente tem o dia a dia de trânsito, mas como o Andreasa falou, nós temos os momentos de crise, onde a gente precisa dar pronta resposta, né? Então, com toda a estruturação para a imprensa se ajustar para prestar o melhor serviço ao cidadão, que é a peça fundamental e importante, e para isso que se trabalha numa estrutura municipal pública e em todas as outras estruturas públicas, né? Posso citar também como evoluiu a nossa relação com a Secretaria de Obras, que tem tudo a ver com planejamento também viário, com mobilidade, né? A questão dos serviços urbanos, que aliás aqui eu faço um agradecimento especial, que tem dado uma resposta incrível para todo tipo de... Por exemplo, ontem, vou pontuar, as pessoas talvez entendam, porque viram ontem uma situação ali de queda de carga, barro e pedras ali na entrada da Ponte Tamarindo, uma resposta sensacional. Isso, de fato, é diminuição da segurança viária com uma resposta rápida para justamente levar a um nível normal, né? A própria Celesc, né, digamos, uma troca dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, mas uma troca de imagens para a pessoa chegar para as equipes da Celesc ou da equipe das empresas de telefonia ou da própria CEURB, chegar com o equipamento mais adequado e fazer aquele serviço mais rápido, né? Então, uma imagem, às vezes, ela vai valer muito mais do que 1000 palavras, né? Então, lógico que nós respeitamos absolutamente a Lei Geral de Proteção de Dados, mas criamos uma situação permitida por lei para a troca dessa informação, para dar a resposta, primeiro mais rápida e depois mais eficiente, porque às vezes você vai com uma equipe de 5 e precisa só 2, e aqueles 3 vão fazer um outro serviço. Então tem toda essa preocupação que a CCO veio conectar através da tecnologia, né? Sim. Basta falar nos meios aí que a gente usa do celular, que hoje eu posso conversar com a minha mãe que mora lá no outro lado do oceano, com uma facilidade como se ela estivesse dentro de casa, né? E com uma qualidade de comunicação, qualidade de imagem, né? Se esmerou muito para ter esse... E a evolução, né, secretário? O município já viu isso com bons olhos, teve um resultado tão positivo, que já tem aí vários planejamentos de ampliação, né, do serviço. A gente vai falar da ampliação, mas vou pedir para vocês falarem do dia a dia, assim, né? Como é que você pode dar algum exemplo? Falaram alguns exemplos, mas alguma coisa que aconteceu, né, que as pessoas veem no dia a dia, não, aquilo ali foi um trabalho que a CCO atuou e que vocês falaram dos semáforos, mas tem mais algum exemplo assim que vocês podem trazer? Sim. Um exemplo recente de um evento ocorrido ali na creche, ali na Rua dos Caçadores, né? Infelizmente, toda aquela situação, mas nós tivemos aí indiretamente fornecimento de horas e horas de imagens, né? Do antes, do momento e do depois,
que vão facilitar toda a investigação. Na verdade, nós temos uma parceria com a Polícia Civil. Todo o âmbito de inteligência e de investigação, tanto da Polícia Militar, da PRF, da Polícia Civil, é muito intenso. Nós cedemos todas as informações dentro da nossa capacidade para que ela seja utilizada. O secretário comentou sobre o OCR, né? Nós utilizamos 10% dele com segurança viária. Os entes de segurança pública usam 90% da ferramenta, que é uma ferramenta espetacular para esse tipo de situação. Não vou dar maiores detalhes, porque é de interesse do ente de segurança, não de quem comete as infrações e tudo mais, né? Mas eu garanto a vocês que tem um resultado muito positivo, né? Essa cedência dessas imagens e essa troca de informação de forma online, em tempo real, né? Como o Andreasa colocou, né, nós conseguimos atuar e auxiliar as forças de segurança. Sim. A estrutura CCO, ela é uma estrutura, como eu falei no início, de gestão, planejamento, monitoramento de trânsito, dia a dia da cidade. Mas naturalmente, com a robustez hoje da estrutura, nós conseguimos também, quando solicitado oficialmente pelas polícias, judicialmente, não é uma estrutura de armazenamento de dados, mas é uma estrutura de pronta resposta. Nós conseguimos auxiliar, nós conseguimos trabalhar em conjunto. Assim como a estrutura tecnológica de Polícia Civil e Polícia Militar não são estruturas de planejamento de trânsito, mas nós compartilhamos e usamos essas informações também no nosso planejamento. Então é possível nós estarmos sempre conectados e auxiliando, né, também na segurança pública, que não é a estrutura que está voltada para isso, mas como em outros casos, pode auxiliar. Então o que a gente percebe? Conexão e compartilhamento de informações e estruturas trabalhando juntas, né? A gente pode muitas vezes lembrar gestão pública de passado, anos atrás, 10, 20 anos, todo mundo falava e era comentário geral, mas a empresa tal não conversa com a empresa tal, a secretaria tal não conversa com a empresa tal, não sabem o que está acontecendo. Isso vem diminuindo muito, porque as estruturas estão integradas, as pessoas estão integradas. A necessidade fez com que a gente precisasse mudar a forma de pensar fora da caixa e montar essa dinâmica. Então isso tudo é muito bom, porque as coisas são dinâmicas, são rápidas, são objetivas e todo mundo tem a mesma base de informação, né? A decisão se toma em qualquer situação pela informação que se tem. Sim. Quando todo mundo tem a mesma base de informação, a decisão sempre será muito mais acertada. Qualifica a informação. Isso, qualificação da informação. E tem a questão vocês falaram, né? Mas reforçar a questão da eficiência, né? Porque, como a Andreasa falou, às vezes de mandar uma viatura que poderia, às vezes nem precisava estar naquele local, ela poderia estar atendendo uma outra ocorrência, por exemplo, né? Então, Exato, essa eficiência é fundamental, mas sempre lembrando, né, João? Eu venho aqui e eu sempre falo, e vou continuar falando. Tudo isso serve para que a gente melhore o nosso trabalho, para que a gente tente avançar e melhorar o nosso dia a dia. Porém, nada é mágico, nada se resolve... Seria bom se fosse. Exatamente, né? Então, o que faz mesmo as coisas funcionarem é o nosso comportamento diário. Sim. Fazendo parênteses no que o Andreasa colocou aqui, do que nós investimos em pintura, em sinalização, né? Falando de faixas de segurança. Por que se investe tanto? Porque nós temos um planejamento montado para o ano todo, para todo ano. Por exemplo, sinalização horizontal, pintura de faixa de segurança, todo início de ano, força-tarefa, e ao longo do ano, repinturas e manutenções e projetos novos que vêm da Secretaria de Planejamento. Por quê? Porque é segurança viária, principalmente faixas de segurança em frente às escolas. Todo início do ano, força-tarefa, para que todas fiquem perfeitas. E nós não entendemos ainda que faixa de pedestre é de pedestre. Né? Tá no nome, né? Muitas vezes quando falamos também corredor de ônibus, é corredor de ônibus. Por que não pode isso, por que não pode aquilo? Porque é de ônibus. Né? E faixa de pedestre é faixa de pedestre, a gente precisa respeitar. A gente só vai ter um dia, não vai adiantar toda a estrutura de tecnologia se nós não respeitarmos as questões básicas.
Natural que o pedestre, quando vai atravessar a rua, ele tem que olhar, porque não adianta, eu sempre digo, não adianta sofrer um acidente com razão. Perfeito. Né? Não adianta ter razão. E o pedestre, num acidente, ele é o para-choque. Assim como o motociclista, num acidente, ele é o para-choque. Então a gente precisa ter cuidado, mas a gente precisa respeitar. O pedestre tem a preferência. A gente tem que andar devagar, dentro de um perímetro urbano. A gente precisa olhar. O celular hoje é o grande vilão do trânsito urbano. Sim. Né? Então a gente precisa ter atenção e entender que as faixas de pedestres são para que os pedestres tenham preferência. E a gente precisa ter calma. Sim. Né? Então tudo isso, junto com o nosso comportamento, faz as coisas serem melhores. Não adianta essa tecnologia toda, né? Se o comportamento das pessoas não... Eu acho que da nossa parte, eu penso francamente que é nossa obrigação fornecer toda essa parte de engenharia, de fiscalização, de sinalização, de novos projetos, novas opções, mas é fundamental que o condutor, as pessoas que usem, que também é o pedestre, o ciclista, que usem de forma adequada. Como é que é? Respeitando o que está no chão e o que está na placa. Pronto, você cria só isso cria uma situação de segurança viária ímpar. Vamos lá numa situação ideal. Se todos obedecessem de fato o código, não precisava de guarda de trânsito, não precisava de CCO, não precisava, porque existe essa execução, né? Então, é fundamental o engajamento do condutor com relação a toda a estrutura que é fornecida a ele, e cabe a ele somente respeitar. A gente cuida do planejamento, a gente cuida da execução da obra, a gente cuida da manutenção, e cabe a ele esse dever, né? E outra, a questão se fala muito na questão social do trânsito, né? Mas ela está ali. Você quer fazer o bem ao próximo? Respeite a lei de trânsito. Não pare na faixa, respeite o pedestre, não estacione na calçada, não estacione onde não onde existe a sinalização de proibir estacionar. Ela tem um motivo técnico, tudo no trânsito é técnico, não existe mais nada, eu acho que eu penso isso, é que não. São normas, são manuais, de fato, que precisam cumprir. Todas elas, qualquer situação, inclusive uma faixa de pedestre, qualquer dimensionamento de semáforo. Então, essa é a resposta, né, positiva que o condutor precisa dar, respeitar a lei. O restante a gente toma por obrigação e dever fazê-lo. Muito bem, então tá vendo? Ó, se cada um fizer a sua parte, né, a coisa funciona de forma melhor. Então, mas voltando ali para a CCO, né, pro dia a dia, né, até também falei com o Andreas ali antes, por exemplo, eu liguei, ainda um exemplo prático, né, por exemplo, aconteceu um acidente na Rua 7, eu informei lá no 153, vocês vão ver pela câmera a gravidade, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, no meio tempo que eu liguei, às vezes era um acidente pequeno, os condutores já tiraram o carro da rua, por exemplo. Perfeito. Sabe? Sim. Até nessas situações que corriqueiras são do dia a dia, mas também Sim. Não, absolutamente. Quando está na área de atuação das nossas câmeras, a primeira coisa que a gente faz é endereço e ver a situação e já faz aquela ocorrência de atendimento, registro e despacho, é justamente isso. Então a gente já olha, já vai fazendo a ocorrência e o despacho já com informação preliminar. O veículo está ali, precisa de atendimento, já faz o contato com o bombeiro quando é necessário, ou às vezes até dá o suporte, né, de encaixe, né, está do lado esquerdo, está do lado direito, os veículos de fato foram retirados da via, o carro está ali mais à esquerda para frente, todos esses dados qualificam o atendimento e você chega mais preparado para ele, né? Então nós temos vários procedimentos com relação à área de atuação com câmera. Né? Claro que o atendimento vai ser feito de forma presencial. E quando não, a gente já tem também outro procedimento de levantar o maior número possível de informações durante a ligação, para que a gente possa também dar esse suporte. E quando você, por radiocomunicação, faz o despacho da ocorrência, né? Ou seja, pedir que a viatura vá até o local para quem se envolveu ser atendido já com uma informação complementar. Digamos, ninguém mais chega lá, assim, entre aspas, sem informação, no susto, entende? Existem vários procedimentos para que se qualifique o atendimento e que nós consigamos trazer celeridade em todo esse processo, né, com a tecnologia. Então, na verdade, a gente busca o conceito de cidade inteligente vai nesse senso, né?
É porque você tem sistemas tecnológicos e você, na verdade, vai qualificar todo o processo para que ele saia melhor, mais rápido, com menos custo e com maior segurança. Então, resumindo, né? É nesse contexto que a CCO está inserida. E o cidadão ganha no final das contas. Sempre. É o objetivo final. Sempre. Então, claro, tem a parte nossa e, logicamente, tem a parte do condutor. E quando ele não faz, infelizmente, a fiscalização ela precisa estar ativa, né? Essa é a questão da fiscalização, não é multar, é coibir. É coibir aquilo que não se repita. Ou, se ele pensa em fazer, que ele não faça porque sabe que pode ser passível de autuação, né? Que seria, entre aspas, a multa. Mas ela é fundamental. Essa questão de fiscalização também ela é muito, muito importante, né? Ela conduz melhor as coisas. Faço só talvez uma introdução ao assunto aí posterior. Vai ser perceptível, não vou precisar nem trazer números, mas quando no centro de Blumenau forem instalados os equipamentos de avanço de sinal, seria a forma de perguntar. Será perceptível a diferença da conduta com o pedestre e com o trancamento do cruzamento. Vai ter multa? Só se a pessoa cometer infração. Mas os 90% que hoje dão aquela esticadinha no amarelo, que relembra para reduzir a velocidade, vão segurar. Então veja, tudo baseado no quê? Na possibilidade de ser... Ele está sendo fiscalizado, mas na possibilidade... se eu cometer, eu vou ser multado. João, isso que o Andreasa está colocando é muito importante. Nós estamos no meio de um trabalho para viabilizar o retorno de controladores de velocidade, fiscalização eletrônica na cidade. E pode parecer, num primeiro momento, uma informação ruim, né? Isso gera multa, enfim e tal. Muito pelo contrário, é uma necessidade educativa para que o trânsito seja sempre mais seguro. E nós temos um conceito errado de entender o trânsito. O trânsito não é o veículo. O trânsito são as pessoas. E nós precisamos gerar condição de fluxo contínuo, adequado, ágil, porém com segurança. A maior segurança possível. Onde a gente não tem segurança, o nosso trabalho não está funcionando. E para isso nós precisamos desses ajustes. Nós precisamos toda a sinalização funcionando como colocado aqui, nós precisamos da estrutura semafórica funcionando e nós precisamos dos controles de velocidade funcionando. Porque dessa forma a gente melhora o fluxo e amplia a segurança. Então qual a estrutura eletrônica de segurança que nós teremos? Além de tudo que nós já temos, além das faixas elevadas que servem também para controlar, para facilitar a movimentação de pedestres, né? E entre todas essas ferramentas, agora nós teremos novamente os controles eletrônicos de velocidade, para fazer com que a cidade, nesses determinados pontos, funcione com todos da mesma forma. Controle de velocidade significa definir um limite de velocidade da via e fazer com que ninguém ultrapasse esse limite de velocidade. Em alguns pontos nós teremos os redutores de velocidade. O que faz o redutor de velocidade? Determina que naquele ponto específico nós vamos reduzir a velocidade da via. Por algum motivo de grande fluxo de pessoas, uma escola, um hospital, enfim, o que foi definido pelos estudos técnicos, além dos equipamentos de avanço de sinal. Avançar sinal vermelho? A gente não precisava nem estar conversando sobre isso, né? Então os equipamentos vão servir para que nos principais cruzamentos a gente tenha de fato com a diminuição de velocidade e com uma punição se houver um avanço de sinal vermelho, então não havendo velocidade elevada e não havendo avanço de sinal, todo mundo se sente mais seguro e todo mundo trabalha na mesma formatação. Vamos dar um exemplo prático da Rua 7 de Setembro. Rua 7 de Setembro tem um limite de velocidade estipulado, determinado pela estrutura da via, pela Secretaria de Planejamento, pelo Código de Trânsito, pela definição municipal aqui em 50 km por hora. Não é raro nós vermos pessoas andando a 60, 70, 80, 100 km por hora. Então isso vai fazer com que a gente reduza a velocidade máxima, mantenha de fato a velocidade da via e todos caminhem juntos. Porque onde alguém anda 40, outro anda 80, outro anda 60, nada funciona bem e gera o perigo. Então assim todos vão andar
mais ou menos na mesma velocidade. E indo um pouco mais além, e por que? Daqui a pouco vai se perguntar, por que ali, por que aqui, por que não lá, por que não na frente da minha casa? Nós não estamos inserindo esse sistema onde eu, enquanto secretário, acho que deve ser, o Andreasa, enquanto técnico, GMT, coordenador da CCO, acha que tem que ser. Não, nós temos cada um o seu conhecimento, mas seguindo toda a legislação nacional, nós contratamos um estudo técnico. Esse estudo foi elaborado por 6 meses por uma empresa especialista na área, que definiu os pontos, definiu as situações que precisavam ser identificadas. Esse estudo ele é qualificado por diversos cenários com pontuações específicas que geram a necessidade ou não de um equipamento em determinado ponto, porque não é uma estrutura isolada, né? Tudo se complementa, como eu falei inicialmente, sinalização adequada, estrutura semafórica, faixas elevadas, essa estrutura de controle de velocidade, tudo se complementa, tudo faz parte de um grande projeto estruturado para que as pessoas tenham de fato a segurança que elas querem. Então esse estudo foi desenvolvido, finalizado, apurado, validado pelo prefeito, pela vice-prefeita, pelas equipes técnicas, e nós estamos agora num período de licitação para posterior implantação desses equipamentos, para que de fato a gente tenha uma menor velocidade nas vias urbanas do que vem acontecendo hoje e uma maior segurança para pedestres e, enfim, para todos que circulam no trânsito da cidade, né? E com a implantação também do sistema de avanço de sinal vermelho, para que a gente tenha, de fato, né, as regras sendo cumpridas. E ninguém é punido se está dentro da regra, né? Então, assim funciona melhor para todo mundo. E um ponto principal, né? O Andreasa pode até falar com mais propriedade. É natural, é óbvio, né? Um acidente a 60 ou um acidente a 80 km por hora é muito mais grave do que um acidente a 40 km por hora. Então, só isso já gera uma condição de que, havendo algum imprevisto, os danos são menores, né? Tem um dado muito interessante da ONU, que eu acho que vai convencer 99% das pessoas. Trabalha com probabilidade de sobrevivência. Um atropelamento frontal, né? Não é do mais comum, mas vamos partir do que o estudo precisava de uma referência. A 48 km por hora, lembrando que a 7 é 50, a probabilidade de sobrevivência é de 55%. 48 km por hora, probabilidade de sobrevivência, 55%. Não vou falar de morte, vou falar de sobrevivência. A 64, secretário, o que é 64 km por hora? A probabilidade de sobrevivência é de 15%. De 15%. A 80 não tem possibilidade de sobreviver. Não tem, é zero, é nula. Então, só esses dados, e são da ONU, não é uma brincadeira isso, já credenciam essa condição. E muito nós vamos, em alguns pontos, inclusive, nós vamos usar as duas tecnologias. E são nos eixos principais, onde o Blumenau tem mais fluxo de pedestres. O secretário vinha pontuando isso. Então, se vai se usar o avanço de sinal junto com o controle de velocidade. É lógico que, até para o trânsito, para a condução de um congestionamento, a fila com menor velocidade e mais constante, ela vai fazer passar mais carros no mesmo ponto do que acelera e freio. Outra, com menor velocidade você não tem interceptação de trajetória na mesma faixa. Vamos convir que os principais eixos de Blumenau são sempre mão única, certo? 7, São Paulo, Beira Rio, com continuidade à Avenida Martin Luther. Obrigado. Então, são dados científicos que comprovam essa necessidade e que comprovam o aumento quando praticado, o aumento da segurança. O secretário pontuou de forma excepcional. Se todos não avançassem o sinal, se todos respeitassem o limite de velocidade, talvez a gente não precisasse inserir um sistema como esse. Mas os números técnicos, através de literatura científica que produzem uma classificação,
através do estudo técnico, de levantamentos técnicos, classificam as piores ruas. Dentro dessas ruas, os pontos críticos. E ali, então, vai a questão do método de controle, né? Lógico que o redutor tem um ponto muito forte, um hospital, um AG, um cruzamento, uma escola, né? Graças a Deus, as nossas escolas ainda têm como tem um sistema semafórico já implantado. É muito interessante, lógico que o sistema semafórico não é um método de redução de velocidade, mas como ele quebra a preferencial, né? Uma hora de um lado, uma hora do outro, ela acaba contribuindo para isso, né? Concordo, secretário, que o celular hoje é o maior índice de retardo de saída de semáforo que nós temos no município. É nítido e claro isso, mas vamos lá então. Um pouquinho mais de números, né? Nós tínhamos no último sistema 22 pontos fiscalizados, agora nós temos 46, mais que dobramos. No último projeto de controle de velocidade, nós tínhamos 45 faixas controladas, agora nós temos 148, triplicamos essa até para todos entenderem, João, um ponto de fiscalização. E porque essa diferença de números que o André colocou, um ponto não necessariamente tem uma faixa só. Por exemplo, um ponto na rua 7 são 4 faixas simultâneas. Sim. Então, por isso essa diferença entre localização e quantidade de faixas fiscalizadas. Sim, de fato. Para as pessoas que estão mais tempo no município, é fácil entender. Na 7 não tinha fiscalização antes, ou na própria Beira Rio, né? Então, nós fomos baseados assim em literatura científica, em métodos científicos para determinar então essa necessidade e esses números, lógico, respeitando também a dotação orçamentária do município. Então é um processo. Você falar isso, que não é simplesmente o prefeito acordou um dia e resolveu que eu vou colocar controlador de velocidade, secretário, com todo mundo, né? Exato. Não é vou botar aqui um controlador porque vai ficar mais bonito. E de responsabilidade administrativa, não é todo município que tem, digamos assim, entre aspas, esse gás para produzir um projeto excepcional como esse, né? E que de fato tem um intuito através de base técnica para chegar nesses pontos e para atingir o público-alvo, que é sempre o desprotegido, né? Que é o pedestre, ciclista, enfim. Sim. E como a gente sempre frisa, né, João? É importante sempre colocar, não será a solução de todos os nossos problemas, né? Não será implantado na cidade toda, é um estudo técnico que foi definido para esse momento. Cidade é um organismo vivo que se transforma diariamente e anualmente, então uma necessidade de hoje pode não ser uma necessidade de amanhã, ou um ponto que não era necessário hoje, amanhã pode se tornar necessário em função de crescimento da cidade naquele ponto, naquele local. Então essa é só mais uma ferramenta, entre tantas outras que nós temos, que completa o projeto de segurança viária da cidade. Então, são determinados pontos, determinadas localizações com esse equipamento. Outras localizações, nós temos faixas elevadas. Outras localizações, nós temos uma estrutura semafórica que para aquele ponto apenas é adequado. E temos toda a nossa estrutura DCCO, toda a GMT na rua, trabalhando fortemente, diariamente, chuva e sol, para que a gente consiga, de fato, ter as coisas de forma segura, organizada e com menor impacto de trânsito possível, de congestionamento, que a gente sabe que é estressante, né? O dia a dia já começa dessa forma, com os horários de escolas de manhã, enfim, final da tarde, todo mundo voltando para casa ao mesmo tempo, mas é para, de fato, que todo mundo tenha a sensação e, de fato, a segurança que precisa ter, né? Pela própria formatação de cidade, localização das escolas, né? Pontos onde muitas crianças circulam, em avenidas de ligação da cidade. Nós temos a nossa cidade com uma estrutura central onde acaba transitando todo mundo, todo dia, né? Para nós chegarmos a bairros de um ponto a outro, nós quase sempre precisamos passar pela região central da cidade. Então são esses pontos que foram estudados
que definiram critérios como fluxo de pessoas, cruzamentos, número de veículos que circulam, acidentes que já ocorreram, enfim, todas essas situações, para que a gente possa, de fato, ter um dia a dia sempre mais tranquilo, né? Ou menos estressante. Sim. Né? Sair de casa sabendo que vai chegar com tranquilidade, com segurança. Outro ponto, eu só acrescentaria outro ponto, é da transparência sobre a homologação desses equipamentos. São todos eles homologados pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, né? São todos eles aferidos pelo Inmetro, então, e a precisão desses equipamentos de fato é invejável. A tecnologia que vem para o Blumenau, ela é o topo que tem hoje aí no mercado, né? Porque o nosso termo de referência também foi bem específico, foi muito restrito, foi bem calcado em que a coisa funcione e que seja transparente, né? Então, todas essas câmeras, elas já vêm com a leitura de placa automatizada para evitar erros de processamento. Por exemplo, um Gol branco, mas quem é multado é um Onix branco. Isso não vai mais acontecer, porque nós embarcamos muita tecnologia para, se for cometida infração, ela tenha o melhor encaminhamento, né? Não o possível, mas o melhor. Então, e essa flexibilidade que o secretário falou, tem previsão legal. Então, nós vamos evoluindo nos estudos e podemos chegar no momento que esse ponto aqui já não é mais tão crítico. Nós entramos com algum tipo de engenharia que dá um resultado positivo e nós vamos, digamos assim, alcançando outros pontos, né? Caminhando dentro da fiscalização. Essa flexibilidade, a questão de segurança pública, de segurança viária, não pode ficar engessada, né? Não é porque eu tenho um controlador de velocidade ali que ele precisa ficar ali o tempo todo. Nós precisamos, então, garantir a redução dos números de acidentes ou daquele problema que chancelou aquela fiscalização e, na saída dele, garantir que aqueles números permaneçam baixos. E assim a gente vai evoluindo, né? Essa evolução. E é um procedimento que também vai ser todo ele processado dentro da CCO, né? Tanto a recepção das imagens e a condução disso para autuação, verificação, Inmetro, manutenções, tudo vai acontecer ali dentro, porque são imagens, né? Todo o processo ele está ali. Então são 46 pontos de redutores, é isso? Não, na verdade são 46 pontos de medidores de velocidade e avanço de sinal. Então tem a questão do redutor, que diminui a velocidade da via. A maioria dos nossos são controladores, né? Então hoje, se a pessoa está acostumada a andar 50 na 7, vai poder andar tranquilamente, porque é a máxima dentro da regra, não tem redução, né? Sempre respeitando o erro admissível legal, resolução, norma legal aqui. Tudo. Cada passo é seguido de norma legal. São poucos pontos de redução, de fato são críticos. O avanço de sinal, para quem já respeita e vejo que a maioria respeita, é só continuar o mesmo procedimento, né? Não tem diferença alguma. Quem respeita, quem segue a norma, não precisa se preocupar com blitz, com radar, com controlador de velocidade, redutor, avanço de sinal, nada. Segue a vida normalmente. O equipamento de avanço de sinal ele é muito simples, ele só reafirma que o verde é verde. Básico. São essas reafirmações. Isso. Verdade. Legal. Então, nosso tempo já se esgotou, porque a gente vai conversar daqui, o tempo voa. Sim. Mas pra gente, então, encerrar, eu queria que vocês falassem quais são os planos ainda para o futuro, para a CCO, agora a gente já falou desses equipamentos que vão ser integrados, né, que vão ser instalados, e o que mais se pensa para o futuro para a cidade ficar cada vez mais inteligente, né, para essa tecnologia ser cada vez mais a favor do cidadão. Então, João, vamos fazer então como fizemos no início do programa. Eu vou passar algumas informações estratégicas e genéricas e vou deixar o Andreasa detalhar um pouquinho mais também, né, o que ele vem coordenando e trabalhando dentro da CCO com toda a equipe. Pode até comentar o número de pessoas que nós temos, né, como nós estamos estruturados hoje na CCO, com SMTT, CEPLAN, enfim. Mas, de fato, plano para o futuro. O que nós temos hoje? Tudo isso que foi falado aqui, que a CCO executa, define, organiza, monitora, planeja, né?
que faz a cidade funcionar melhor na questão trânsito, transportes, organização viária, e faz com que a tomada de decisão seja eficiente e rápida. Porém, justamente por depender muito de tecnologia, não tem como ficar parado. Tudo muda e avança rapidamente, novidades aparecem, então não tem como nós acharmos que fizemos um grande projeto e agora está tudo certo. Não, Perfeito. porque senão daqui 5 anos paramos no tempo, né? Lembrando que é planejamento, que é monitoramento de trânsito, que é estruturação para crises, enfim. Então nós temos diversas equipes sempre trabalhando, buscando informações, desenvolvendo ideias, para que no futuro a gente tenha essa estrutura cada vez maior e com mais qualificação. Nós não temos hoje uma estrutura que atende a cidade toda. Nós atendemos os pontos principais da cidade. Mas como eu falei no início também, a cidade cresce. E nós precisamos ampliar esses pontos para o futuro. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de atuação. E é dessa forma que nós estamos planejando e conduzindo as coisas, né, para que sempre a gente possa atender mais, chegar mais próximo, chegar mais rápido, ampliar nossa capacidade de visão, né, e fazer com que, dentro do plano de crescimento da cidade, a gente tenha braços, olhos e estratégia, planos de atendimento e pronta resposta. Então esse é o raciocínio geral. E aí hoje o Andreasa já tem muitas missões aí que ele vem desenvolvendo para que a gente daqui 5 anos, daqui 10 anos, tenha, além dos equipamentos atualizados, adequados, o nosso planejamento de atuação adequado para essa expansão junto com o crescimento da cidade. Sim, é nesse sentido, porque a tecnologia ela muda e ela vai agregando valor, né? E essa qualificação que uma CCO precisa ficar de olho, né? Sempre no fortalecimento da relação entre as instituições, seja dentro da prefeitura ou com os outros entes, né? Essa troca de informação ela é sensacional porque se pode construir qualquer coisa. Hoje, você tendo informação, você cria qualquer gráfico, qualquer indicativo que possa te facilitar na tomada de decisão e na gestão. Então, caminha nesse sentido, né? Mas de forma mais clara, por exemplo, quando a área azul, que tem várias tecnologias e me dá vários dados interessantíssimos, ela também vai ser a parte desses dados serão administrados pela CCO. Toda essa questão de controle nos novos, né, projetos novos, toda essa questão de avanço de sinal e controle de velocidade também está ali, porque os equipamentos eles classificam se é bicicleta, moto, carro, caminhonete, caminhão, ônibus. Então é uma ferramenta poderosa para gestão de mobilidade e planejamento urbano, para ver como a cidade caminha, para onde que ela vai, ou como tem que ir. E para nós são dados importantíssimos para dimensionar nossa capacidade de fluidez semafórica, né? Então o grande trabalho agora é trabalhar num projeto de automação dessa informação, mas não quando está no centro, quando está chegando ao centro, para que quando é o gargalo eu possa administrar melhor isso. Aí vem a questão da expansão. E a CCO, quando ela nasce, é que nem uma criança, né? Ela vai desenvolvendo, ela vai aprendendo, ela vai ficando mais esperta, ela vai agregando valor até um adulto lá segundo as pesquisas, aos 53 anos nós chegamos no nosso auge intelectual. Então, eu acredito que hoje a CCO seja um adolescente. Mas é um processo absolutamente normal, como na nossa vida, porque você vai agregando valor. Antes você não tinha, agora o que eu faço? Essa informação é boa, não é? Então, no passar do tempo, a gente consegue qualificar isso de tal maneira, eu penso, né? Daqui a 10, 20 anos, que por mais difícil que seja a gestão do trânsito, olhando hoje, lá na frente haverá uma forma de minimizar. Uma coisa que precisa deixar claro com relação a congestionamento é que a fila, infelizmente, não vai sumir, né? Porque a condição geométrica e geográfica de Blumenau é ímpar, praticamente no Brasil. E tem uma condição social também ímpar, de aquisição, de emprego, de valoração das coisas, de poder aquisitivo, né?
Então é claro que a gente vai ter muito carro para uma condição de trafegabilidade não tão ideal, mas é por isso que foi construída a ferramenta para a gente resolver, desatar o nó, né? Então é importante ter essa consciência que hoje nós estamos num nível que amanhã tem que ser melhor. O que é a nossa tecnologia, o que a gente viu quando entrei na faculdade, eu usava um Motorola com alumínio, tinha que abrir. Hoje você passa a mão na frente do celular e liga a televisão. Esse é o caminho, para as pessoas entenderem o que de forma mais simples, o que é a CCO e qual é o objetivo dela. Ou seja, cada vez trazer mais a tecnologia para agregar. Sempre, não tem como ser diferente. Então tá, beleza, gente. Agradeço a presença de vocês aqui nesse episódio. Obrigado mais uma vez. Uma grande satisfação estarmos todos conversando novamente com novos assuntos, enfim, vamos continuar dessa forma, trazendo sempre boas informações. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço imensamente porque é uma oportunidade ímpar, especial para tentar desmistificar um pouco a CCO e mostrar da importância dela ou o resultado que ela pode causar, né? Sempre no sentido da evolução. E gostaria de agradecer aqui 4 pessoas. Uma seria o secretário pela confiança, né? Até hoje dada. E 3 pessoas que são fundamentais nesse processo aqui de evolução, de crescimento da CCO, que é o pessoal lá do Adair, Everaldo e o Glauco, que não está ligado na secretaria, que não está ligado diretamente à CCO, mas é uma pessoa fundamental que articula as novas tecnologias, a possibilidade, porque tudo é licitação, tudo é contrato, então ele tem a solução legal e a melhor solução para agregar valor a esse serviço, né? Então eu agradeço todas essas pessoas e todos da CCO. Ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje são 18 GMTs trabalhando ali, né? 15% do efetivo, e não poderia ser diferente, né? Porque essa tecnologia é que vai fazer com que nós enxerguemos mais, que o nosso braço que faz as coisas, né, ele chegue mais longe. Então, naturalmente, a gente vai consumir, no bom uso da palavra, um efetivo para dar suporte ao outro e qualificar, né, o serviço. Então, agradeço aí mais uma vez. Tá certo. Agradeço novamente a presença de vocês. E a gente encerra, então, mais um episódio do Pode Seguir. Lembrando que você pode seguir as redes sociais da SMTT, Instagram, Facebook, e também assistir esse e outros episódios lá no YouTube. Então, até o próximo. Tchau!